Olá, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Adventista São Cristóvão e à série de estudos bíblicos Em Busca da Verdade. Que bom ter você aqui conosco, mais um estudo da Palavra de Deus, onde nós vamos abri-la e vamos levar até você essa palavra de bênção, palavra de conforto, de alegria e também, é claro, de salvação. Seja bem-vindo. Não esqueça de dar um joinha aí para que o YouTube entenda que você está gostando dos estudos e que receba toda semana, para que você nos ajude, sabe como? Compartilhando com seus amigos, com seus familiares, porque vai ser uma bênção muito grande para a vida deles e para a sua vida também. Não saia daí, porque o estudo de hoje está uma bênção, uma maravilha. Você vai aprender aqui com a gente como deve ser o estilo de vida cristã. Como um cristão deve se comportar diante da sociedade, diante dos amigos, dos familiares e diante também, é claro, da igreja, né? Estamos aqui com o nosso querido irmão, amigo e professor. Olha quantos atributos. Nosso Eita, querido irmão rapaz. Antônio Paulo, né? Só aumenta a responsabilidade. Exatamente. Seja bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus. Amém. Né? Estamos juntos aí para estudar a palavra, Somar, né? somar, para fazer um trabalho aí para Deus, para os amigos, para você que nos acompanha. É uma alegria para nós poder contribuir, somar a favor da sua vida e da nossa também. Nós somos um corpo em Cristo. Então Deus seja louvado por você e por esse momento que passamos juntos. É muito bom, né, professor? Toda semana a gente se encontrar para abrir a palavra de Deus, né? Verdade, E com estudar. certeza. Tanto a gente aprende, como os nossos amigos também aprendem, também Com certeza. manda para outras pessoas aprenderem também, né? Curta também os nossos canais também no Instagram, siga a gente também no Facebook, né? A gente está nessas plataformas digitais também. Isso mesmo. E está sendo muito bom, professor, porque as pessoas estão comentando, estão interagindo com a gente, né? Verdade. Está sendo uma maravilha, gratificante. realmente. Exatamente. Nesse momento nós vamos orar, né? Pedir a orientação de Deus, do Espírito Santo, para que possa abençoar esse momento aqui tão especial, tão único para nossas vidas e para a vida também dos nossos amigos. Ok, Amém? vamos orar. Orar por nós e pelos nossos amigos e pelo nosso estudo. Pai querido, nossos amigos estão a postos, estão prontos para estudar a Tua palavra conosco. Pedimos que o Senhor abra os seus entendimentos, suas mentes, seus corações, suas vidas para receber Tua palavra. Abençoa nós também que estamos aqui trabalhando para levar informação segura, concreta, absoluta, verdadeira e importante para o nosso público. Abençoa nós todos pelo Teu poder, pelo Teu Espírito e em nome de Jesus. Amém. Amém. Professor, nós sabemos que Jesus, né, ele deu vários conselhos, muitos conselhos, né? Se você abrir a palavra de Deus, está recheada de conselhos para os cristãos, né? Mas eu queria que você destacasse pelo menos um bem importante, assim. Vamos dizer assim, um dos mais importantes, né? Porque todos são importantes. Com certeza. O mais importante que você acha aí na palavra de Deus que ele deu realmente para os cristãos, um conselho? Bem, Jesus Cristo realmente deu muitos bons conselhos. Mas como o nosso tema de hoje é o estilo de vida cristão, o estilo de vida daqueles que querem se tornar cristãos, ou que já são cristãos, ou que têm afeição com o cristianismo, então vamos captar aqui de Jesus um conselho ótimo, um conselho maravilhoso que está no Evangelho de Marcos, capítulo 14, e o verso 34. Jesus disse assim: e lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Aqui ele estava falando dele mesmo. Ficai aqui e vigiai. Eu poderia ter citado outros versos que falavam da mesma coisa, mas eu citei esse verso porque Jesus disse que estava triste. Ele era o momento ali da cruz, já chegando ali ao Calvário, estava muito triste, e ele agora pede que os cristãos, os discípulos, ficassem ali do lado e vigiassem. Ora, se ele estava pedindo que eles vigiassem naquele momento em que Cristo ainda estava com eles pessoalmente, agora imagine numa situação em que Cristo não está pessoalmente. Está o Espírito Santo, obviamente, de forma invisível. Mas o conflito está intensificado na nossa vida e dá a ligeira impressão que nós estamos sozinhos. Por essa razão, Cristo disse: sejam vigilantes. É um conselho assim sem igual.
vigiar, estar atento, porque o inimigo se utiliza da nossa fragilidade, da nossa fraqueza. Então, as tentações são as mais diversas. Nós somos tentados sobre todos os aspectos. E se nós estivermos vigilantes, nós vamos perceber que são tentações do inimigo que rondam a nossa cabeça. E aí vamos ter mais facilidade de nos livrar de cair nessas tentações. Por exemplo, alguém é tentado a não ler a Bíblia. Muitos acham que só tendo a Bíblia aberta em cima de uma mesa, de um armário, de uma mesa de centro, de algum canto, no Salmo 91, vai surtir efeito. Outros acham que não, o salmo adequado para dar proteção não é só o 91, tem que estar aberto no Salmo 23, o Salmo da Providência. Tem outros que acham que não, tem que abrir no Salmo 121, indicando que é do alto que vai vir o nosso socorro. Mas a pessoa não faz nada, não vigia, não faz nada. Então, ter uma Bíblia em casa é bom, mas se ela estiver aberta sem ninguém ler, ou fechada e guardada, ela é um livro comum. Então, outros são tentados a não ir à igreja, outros são tentados a não testemunhar, outros são tentados a não ser fiéis aos princípios. Então, são muitas tentações. Então, Jesus recomendou que fôssemos assim mais atentos à vigilância, para que o inimigo não tirasse vantagem da nossa suposta desatenção. Então, guarde esse conselho no seu coração. Seja vigilante, esteja atento sobre todas as tentações para que o inimigo não tire vantagem do seu despreparo. Estando atento, Jesus vai cuidar de mim e de você. Nós sabemos que muitas coisas ruins acontecem nesse mundo, né? Com certeza. Com que o cristão não deve se conformar de jeito nenhum. Tem alguma coisa que o cristão não deve se conformar? Bem, tem muitas coisas que um cristão não pode ter conformidade com elas. Não está de acordo e nem se sentir conformado, né? Tem muitas. Mas, assim, a mais primária de todas, vamos encontrar em Romanos 12, 2. Eu li esse texto com vocês num outro estudo anterior, mas quero voltar a esse texto para extrair dele mais uma coisa interessante. O apóstolo Paulo diz o seguinte: e não vos conformeis com este século é este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, no verso, fomos informados que não deveremos nos conformar com este mundo. Por quê? Porque este mundo é mau, irmãos. Esse mundo é terrível. Esse mundo é injusto, esse mundo é corrupto. Tem horas que a gente olha para todo lado e não acha mais uma saída para nada. Para o lado que se vira só vê problemas, doença, violência, drogas, discussão, separação, divórcios, brigas, intriga, enfermidade, calamidade, terremotos, maremotos, infidelidade. São tantas coisas que se for contar aqui você vai cansar de ouvir isso. Então, isso são coisas do mundo. Coisas que o mundo projeta contra o povo, contra as pessoas, contra as famílias, a sociedade, né, os trabalhadores, as crianças, os velhos, os mais vulneráveis, indefesos. Então, o mundo em si não é justo, não justifica, não é agradável, não dá certo nós confiarmos nesse mundo, nos apegar a ele e nos conformar a ele. Temos que deixar esse conforto do mundo e pensar no conforto eterno. É verdade que temos que continuar vivendo aqui, é verdade que temos que fazer planos, temos que fazer planejamento, temos que sonhar, mas não podemos colocar em primeiro lugar esse mundo e as suas coisas passageiras, transitórias, efêmeras desse mundo agora. Temos que viver aqui, com os pés aqui na terra, mas com os olhos no céu. Esqueça o mundo, viva porque tem que viver, mas que a nossa mente esteja voltada para as coisas da eternidade, que sai melhor para cada um de nós. O verso que você acabou de ler aí diz que nós não devemos nos conformar com esse mundo, né? Verdade. Então, qual deve ser a atitude do cristão em relação ao mundo? Já que nós não é para a gente se conformar com o mundo, né? Qual é a nossa atitude? Bem, a gente tem que ser sábio para viver nesse mundo, até tirar algumas vantagens, como trabalhar, ter uma família, viver a vida, mas sem deixar que esse mundo tome o primeiro lugar da nossa vida. Então tem que haver um equilíbrio entre ambas as coisas. Viver no mundo e não ser do mundo ao mesmo tempo, né? Então, 1 João 2,15, um verso que pode ajudar nessa compreensão. O apóstolo João escreveu o seguinte: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Quando ele se refere ao amor ao mundo, ele está se referindo ao pecado. Pode pegar o contexto que você vai perceber. Então, o amor ao mundo significa amar ao pecado.
Então, nós somos aqui do mundo, estamos aqui no mundo, melhor dizendo, e não podemos ir para outro canto agora. Mas Jesus quer nos preparar, quer nos ensinar, quer nos educar a saber viver aqui nesse mundo, sem que esse mundo esteja em primeiro lugar na nossa vida. Então, nós queremos viver mais ou menos assim, ó, viver aqui, mas servir a Deus. Sempre viver por aqui, procurando ter cuidado com os negócios, com as palavras, com o comportamento, com a família, com a vida conjugal, com o que nós fazemos, deixamos de fazer, sempre pisando nessa terra, mas o olhar lá para o alto. Então, é a forma que nós vamos achar o ponto de equilíbrio. Viver no mundo, enquanto Jesus volta para nos buscar, mas não amar e não ter afeição total e direta, tão somente com as coisas do mundo, porque elas são perecíveis e decepcionantes. Mas nós temos que nos afeiçoar com o estilo de vida do céu que está proposto para cada um de nós. Muito bem. E em relação ao estilo de vida, né? Como deve ser a aparência pessoal do cristão? Muito bem. Boa pergunta. Paulo, escrevendo a primeira carta de Timóteo, no capítulo 2, verso 9, ele deu uma dica muito interessante sobre essa pergunta. Veja, por exemplo, ele vem falando desse tipo de comportamento, e no verso 9 ele diz assim: da mesma sorte, ou da mesma forma, como você queira, que as mulheres em traje decente se ataviam ou se enfeitam com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas, ou vestuário dispendioso. Veja só, ele vem falando das mulheres aí, mas não é que Paulo ele tinha nada contra as mulheres, nem a Bíblia, nem eu, nem você. Não, é só pegando um exemplo. Porque Paulo ele vem falando de um comportamento assim mais adequado para o estilo de vida cristão, para não ficar tão parecido com o estilo de vida dos demais que não são cristãos. Então ele dá um conselho. Qual é o conselho? Se comportar de todas as formas com modéstia e bom senso. Modéstia é simplicidade e bom senso, bom gosto, ou seja, equilíbrio. O que deve reger, o que deve pautar, conduzir, nortear a vida de um cristão deve ser o equilíbrio. Equilíbrio sobre todas as coisas. Equilíbrio na forma de se vestir, na forma de trabalhar, na forma de comer, na forma de participar, quem sabe, da vida social, na vida conjugal, na vida sentimental, na vida de pai, de esposa, de filho, de marido, de profissional, sempre equilibrado, sempre equilíbrio, sempre modéstia, sempre bom senso, sempre bom gosto, sempre de uma forma que o teu e o meu comportamento se diferencie dos demais que não são cristãos e que não têm esperança. Agora, esse diferenciamento não é para dizer que eu e você somos melhores e que os demais são piores. Não, de forma nenhuma. Muito pelo contrário. Essa diferença é para atrair a atenção das pessoas para um Cristo que transforma vidas. Sempre mantendo o respeito a todos, a educação a todos, o carinho com todos, a atenção com todos, conviver com todos e procurar ser um influenciador de todos. E nem sempre ser influenciado pelos demais. Porque há algumas influências boas, mas há algumas influências negativas. Quando as influências dos demais se tornarem negativas para mim e para você, lembre do equilíbrio. Cuidado para não receber influências que vai atrapalhar o seu dia a dia. E quando elas forem positivas, sejam sábios, sejamos todos sábios para acolher essas influências para nós. De forma que o cristão tem que ser vigilante, não se conformar com esse mundo, viver aqui com os pés na terra, mas os olhos no céu, e que o equilíbrio seja a parte principal a ser desenvolvida por mim e por você, já que nós somos cristãos, somos diferentes, e isso tem sido muito bom para cada um de nós. Não trate ninguém com desprezo, não julgue as pessoas, não ache que alguém é pior do que você que é cristão é melhor, não deixe isso passar na sua cabeça. Se isso passar, é falta de vigilância. Ore mais a Deus e Ele vai lhe ensinar, vai nos ensinar a nos comportar de uma forma bem adequada para que as pessoas tenham ânimo em olhar para nós como um canal de esperança para a vida delas também. Muito bem. Professor, em relação à perseverança, né? Por que o cristão deve ser perseverante? A perseverança ela é importante em todas as áreas da vida. Por incrível que pareça, até o próprio Satanás que está perdido é perseverante. Ele não quer desistir. Então, mas quero ler com vocês um texto muito importante da carta de Tiago, no capítulo 1 e o verso de número 4. Olha o que disse Tiago. Ora,
a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Olha só, Tiago disse que a perseverança tem que ter ação completa. Perseverança sobre todos os aspectos da vida. Todos os aspectos. Porque quando somos perseverantes, nós vamos ter muitas vantagens com a perseverança. A perseverança ela só vai nos ajudar. Porque se formos perseverantes sobre tudo, seremos bem menos deficientes. Ou como disse o apóstolo, em nada deficiente. Porque perseverança no trabalho, perseverança no estilo de vida, não desistir fácil daquilo que se propôs a fazer, perseverança para alcançar um sonho, um objetivo, perseverança na educação dos filhos, não desistir até que eles alcancem esses objetivos, perseverança, quem sabe, para fazer um curso, uma faculdade, aprender uma profissão, enfrentar problemas, não desistir enquanto não resolver esses problemas. Ou seja, a perseverança, ela alimenta, ela é um combustível, ela nos motiva, ela nos leva para além. Primeiro, claro, temos que ter projetos. Como é que nós vamos ser perseverantes se nós não temos um projeto? Então, parte de um projeto bem pensado, um projeto sólido, bem estudado, bem calculado. Esqueçamos as emoções, porque as emoções elas nos levam para caminhos diferentes. Na hora de decidir as coisas por impulso, de momento, tudo deve ser muito bem pensado, com oração, com dedicação, sobretudo com equilíbrio, e a partir de alguma conclusão chegada sobre alguma coisa que eu e você precisamos, aí sim nós deveremos armar a tenda da perseverança e não desistir jamais. Porque Jesus disse que aquele que perseverar até o fim, somente esses é que serão salvos. Então, ser perseverante é muito importante. E a perseverança não vem de nós, também é uma dádiva de Deus. Você está falando aí que da perseverança, né, que nos leva a crescer como cristãos, né? Verdade. Na área da vida, da família, do trabalho, de tudo, né? Mas eu queria que você colocasse aqui para a gente, em que especialmente deve crescer o cristão, né? Tem algo em especial em que o cristão deve realmente crescer na vida, falando na vida espiritual? Bem, a vida do cristão deve ser um crescimento constante. O cristão ele não pode parar de crescer. No mundo, tudo cresce. A gente percebe que as árvores crescem, os animais crescem, as ondas do mar, dependendo da quantidade do vento, cresce. O próprio vento aumenta a sua velocidade, a sua força. A gente vê que o cabelo cresce, as unhas crescem, a barba cresce, a inflação cresce, a corrupção cresce, tudo cresce. Só um cristão que, se ele for um cristão desinformado, é um cristão apático, apagado, minguado, um cristão sem força, sem vigor, é que não cresce. Mas Deus quer que a gente cresça sobre tudo. A única coisa que não deve crescer na nossa vida é o pecado, né? O pecado ele deve ser minguado até que ele seja aniquilado. Mas, sobretudo, precisamos crescer numa área que essa não pode deixar de crescer, porque se há crescimento nessa área, logo, todas as outras áreas serão regadas com o crescimento dessa determinada área que quero mencionar aqui, que está na segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 18. Veja bem, o apóstolo Pedro, ele disse, antes de que todas essas coisas que falei aqui, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Ou seja, de acordo com o apóstolo Pedro, ele disse que nós precisamos, antes de crescer em qualquer outra área da vida, precisamos crescer na graça. O que é a graça? A graça é um favor de Deus doado para quem não merece. Isso é graça. É Deus derramando o seu amor, seu favor, sua bondade para mim e para você que não merecemos. Então, cada dia, eu devo estudar mais sobre Deus e compreender mais sobre essa graça. Quanto mais eu compreendo sobre ela, mais eu sinto ela agir na minha vida. Isso é crescer na graça. É me sentir mais bem com Cristo, mais feliz com Cristo, mais certo da sua justiça, da sua bondade, do seu amor, da sua misericórdia, mais confiante, com mais fé, com mais ânimo, mais missionário, mais inteligente, mais sábio. Isso são os respingos da graça que está sobre mim. À medida que eu a busco, eu recebo. E eu vou ficando mais robusto espiritualmente. Então, à medida que eu cresço na graça, isso me ajuda a crescer na fé,
nas finanças, no casamento, na saúde, o crescimento social, interação com as pessoas, na inteligência, na sabedoria, porque a graça ela vai recheando todas as áreas da minha vida. Então, eu cresço na graça e cresço naturalmente em todas as outras esferas da vida cristã que eu tenho desenvolvido com Deus. Por isso que Pedro disse que, antes de tudo, cresça logo na graça, porque é ela que vai regar toda a sua vida espiritual, conjugal, sentimental e por aí vai. Mas, não esqueça, cresça primeiro na graça de Deus. Muito bem, você tocou aí num ponto muito interessante, né? Sobre a graça de Cristo. E como é que um cristão pode crescer na graça? Como é que pode crescer na graça? Muito bem. Vamos falar ainda de Pedro. Pedro foi um que cresceu na graça. Então vamos pegar um exemplo bem macro, bem geral, bem grande, bem interessante, de alguém que cresceu na graça. Porque Pedro, ele começou assim meio que de uma forma muito ríspida, muito grosseiro, muito rude. Então Pedro ele teve problemas. Mas quando ele descobriu essa graça, ele passou a crescer nela. Então vamos pegar o exemplo dele mesmo, né? Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 5, ele diz assim, ó, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então, como é que nós podemos crescer na graça? Nós podemos crescer na graça de duas formas. Entre outras, mas eu vou destacar duas que aconteceu na vida de Pedro. Uma foi pelo poder de Deus e a outra foi mediante a fé. Porque a graça não é um dom, não é uma dádiva. Deus dá a graça, mas eu tenho que receber essa graça pela fé. Então, o primeiro passo do crescimento na graça é pelo poder de Deus, pela dádiva, pela doação, Deus dá, e a outra é pela fé. Então, eu vou fazendo experiências de fé com Deus. Eu vou podendo viver a minha vida cristã com Deus, acreditando cada vez mais nele, servindo mais a ele, e isso é um exercício da graça, que a fé está me proporcionando. Por exemplo, vamos supor que eu estou desanimado, assim para baixo, desencorajado, não estou muito bem. Mas decido bater a poeira, fazer uma oração, me levantar e vou procurar uma família para acompanhar espiritualmente. Senhor, eu estou muito para baixo, eu preciso ser melhor. Então, eu vou acompanhar essa pessoa, vou dar um estudo, fazer uma visita, fazer uma oração, ouvir, quem sabe, um relato dessa pessoa que vai até me fortalecer. Quando eu volto para casa, eu volto pensando, puxa vida, como valeu a pena ter me exercitado, ter vindo, que legal. Então, cada coisa que eu faço para Deus, aumenta a minha fé, aumenta o meu potencial de cristão. Então, é Deus me ajudando e eu recebendo cada vez mais benefício, mais subsídio de Deus, para a minha fé aumentar, e aí eu cresço na graça. Agora, se eu não faço essas coisas, aí não funciona. Aí eu faço retroceder. Verdade, eu acredito que Deus fica muito feliz em ver seus filhos crescendo na graça, né? Buscando, aprendendo, Verdade. Ensinando, né? Com certeza. Fazendo tudo isso. É um exercício, né? Exatamente. Mas por que Deus quer que a sua igreja cresça na graça? Qual é o objetivo? Por que Ele quer isso? Muito bem. Por que Deus quer? Olha só por que Deus quer. Efésios capítulo 5, verso 27, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, por que Deus quer que a sua igreja cresça na graça? Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, o objetivo de Deus, que eu e você, que a igreja do Senhor cresça na graça, é porque Deus quer apresentar essa igreja para o universo como uma igreja pura, imaculada, sem rugas e sem defeito. Porque Deus tem um acusador quase infalível, que é Satanás. Então, ele acusa 24 horas a Deus e a sua igreja. Então, ele acha que não é possível Deus redimir o seu povo. Ele acha que nós fomos longe demais. Talvez ele já tenha colocado na sua cabeça que você já foi longe demais. Você não precisa servir a Deus, que você não vai conseguir nunca, você não pode, você não tem capacidade. E Deus pensa o contrário. Não, eu quero você aqui, eu vou cuidar de você, eu vou transformar você, eu vou mostrar que as acusações do meu inimigo, no caso Satanás, elas são infundadas. Cristo morreu por você. Então há esse conflito. Cristo querendo denegrir a imagem de Deus e a tua, e o céu é empenhado em restaurar a tua imagem na imagem de Cristo. Então Deus quer no juízo final, quando o inimigo achar que venceu a batalha, mostrar a essa igreja que ele tanto acusou, que o inimigo tanto falou mal,
tanto criticou, tanto tentou danificar, ele quer mostrar essa igreja, esse povo reunido, feliz, transformado, sem rugas, sem mancha e sem defeito, mostrando que era a sua igreja amável e gloriosa, e apresentar para o universo expectante a vitória de Cristo na cruz do Calvário e a vitória de cada um individualmente, que devotou a sua vida e as suas emoções aos conselhos de Deus. Deus os transformou, e a igreja de Deus vibrante, embora hoje ela seja apenas militante, mas triunfante em breve, para desfrutar das bênçãos da eternidade. É por esse motivo que Deus quer que a sua igreja cresça na graça, porque Ele quer erguer no alto essa igreja que vai ter o privilégio de desfrutar das bênçãos da eternidade. E você é convidado de Deus e nosso convidado para se unir a esse grupo, a essa comunidade, a esse povo que tem aceitado essa graça, e tão somente ela, e desenvolvê-la pela fé na pessoa de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Só lembrando, professor, que eu lembrei aqui agora que se os nossos amigos perderam algum estudo, né, por algum motivo, você pode ter um cardzinho aí do seu lado direito, que você pode clicar aí e rever os estudos anteriores, né? Caso alguém tenha perdido algum, e também pode lá. se inscrever no canal, porque depois que estiver inscrito, ele vai ter acesso a todo o material. Exatamente, né? Com certeza. Mas voltando aqui ao nosso assunto, né, da graça, o que motivará o cristão a crescer na graça de Jesus Cristo? O que é que motiva o cristão a ir até a graça, né? O cristão racional, aquele que para pensar e realmente ele não tem mais assim, nenhuma conformação com esse mundo e quer a eternidade, ele vai raciocinar do ponto de vista lógico, para poder querer crescer na graça. Veja, por exemplo, hoje fala bastante de Pedro hoje, não é porque Pedro foi um modelo, né? Pedro foi um exemplo assim, fora do comum, um homem muito complicado, e Deus o transformou, ele num grande homem de fé. Então vamos usar as experiências de Pedro, que vai ajudar o nosso amigo de casa, com toda certeza. Então Pedro, ele disse assim, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. Olha só o que Pedro, aliás, está dizendo. Veja bem, uma criança recém-nascida, o que ela mais quer é o leite. Ela chora, ela se movimenta, ela esperneia ali, ela quer mamar. Quando a mãe coloca ela no peito, chega, ela relaxa, ela suga ali, chega, fica feliz. Então é isso que Pedro está dizendo. Esse mesmo desejo que o recém-nascido tem pelo leite materno, nós que somos racionais deveríamos ter pela salvação. Então, no dia que nós alcançarmos esse objetivo, que formos que nem uma criança chorando pelo leite materno, e tivermos também sedentos desse leite espiritual que nos prepara para a salvação, aí sim vamos dizer que estamos motivados para crescer na graça. Então, mas o verso bíblico deixou claro que a motivação maior para o crescimento na graça é o desejo da salvação dada por Jesus Cristo. Professor, depois de todo esse conhecimento da graça, né, o que a palavra de Deus se torna para o cristão? Muito bem. Agora eu quero sair de Pedro. Pedro já deu bastante orientação para a gente. Quero dar essa resposta com base no profeta Jeremias. Foi um homem assim, fora de sério, teve um ministério longo, trabalhou muito para Deus, dedicou a sua vida, fez muita diferença nos tempos do Antigo Testamento, e esse homem também tem histórias assim maravilhosas para nos contar. Então, Jeremias, no capítulo 15, verso 16, ele disse assim, respondendo à pergunta, o que a palavra de Deus pode se tornar para um cristão? Ele disse, achada as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Ou seja, nós podemos perceber duas coisas aqui nesse verso. Jeremias pode ter dito que a palavra se tornou para ele um alimento. E que alimento? Naquele tempo havia se perdido um rolo, uns pergaminhos da palavra de Deus. E muito tempo depois foi encontrada no próprio templo. Quando Jeremias o encontra, fica tão feliz que ele usa a expressão comi. Na verdade, ele leu, mas ele usou uma expressão exagerada, ele usou uma hipérbole, dizendo que comeu. Na verdade, ele leu. Mas, do latim, a palavra ler, lá é legere. Legere quer dizer colher. Então, quando ele comeu, quando ele leu, ele colheu informações para si. Ele ficou tão feliz que o conhecimento adquirido pela leitura, como ele mesmo diz, por ele ter comido a palavra,
gerou no seu coração gozo e alegria. Então, a palavra de Deus, a graça de Deus, a salvação de Deus, cria em nós, em mim e em você, gozo, alegria, satisfação. É uma alegria perene, é uma alegria indestrutível, é uma alegria que te prepara para a vida eterna. Não são essas alegrias do mundo que são passageiros. A pessoa passa a noite numa festa, quando chega de manhã em casa, já chega com dor de cabeça, com sono, liso, todo complicado. Aí passa o dia dormindo, ressacado. Então isso não é alegria. Isso são apenas momentos de uma suposta alegria que traz problema no dia seguinte. Então ele fala de uma alegria perene, permanente, que não se acaba, que se multiplica. Gozo e alegria. Então, a palavra de Deus, as suas promessas, a sua graça, a sua salvação e os seus planos são para nós gozo e alegria. Experimente isso e você vai ver como que estamos falando faz todo sentido e você só vai conseguir saber quando você mesmo passar por essa experiência. A alegria dos outros não é ainda a sua alegria. Viva a sua própria experiência, você mesmo, e você vai dizer que realmente agora sabe qual é e o que é e como ter a verdadeira alegria. Muito bem. Professor, para finalizar, né, o nosso estudo de hoje, né, que princípio básico deve conduzir a vida de um cristão? Qual é o básico? Bem básico, né? Isso. Vou falar de uma coisa bem básica. Na primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo disse lá no capítulo 10, verso 31, básico mesmo. Pensa numa coisa básica, né? Assim, bem elementar mesmo, bem básico. Ele diz, portanto vem depois de uma conversa, de um estudo, e o portanto é a conclusão. Você que entende de português aí sabe disso. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais até mesmo outra coisa qualquer. Disse o apóstolo, fazei tudo para a glória de Deus. Então o apóstolo está dizendo que tudo deve ser feito para a glória de Deus. Se nós alcançarmos esse objetivo, esse propósito, de em tudo o que formos fazer, seja comer, seja beber, seja comprar, seja vender, seja fazer uma viagem, fazer um negócio, namorar, casar, estudar, fazer uma faculdade, definir aí a sua profissão, enfim, não importa. O nosso objetivo é fazer tudo para a glória de Deus. Se alcançarmos esse objetivo, partindo de um ponto bem básico, louvar a Deus, queridos, seremos muito bem-aventurados. Seremos muito felizes. E por consequência disso, ainda teremos pela graça de Deus, mediante a fé, a salvação gratuita que Jesus nos concedeu na cruz do Calvário. Por isso, meu querido, apelo a você que pare um pouco, desacelere o mundo, essa correria, essa agitação, esse engarrafamento, esse trânsito, essa quantidade de negócio, essa coisa de você não ter um tempo para você, para sua família, para os filhos, para relaxar mais, para dormir bem, para ter um tempo de estudar. Se você não está tendo esse tempo, desacelere o mundo em redor, pare um pouco, se refaça, estude um pouco a palavra de Deus e chegue a essa conclusão também, porque Deus quer fazer você um homem feliz, Deus quer fazer você uma mulher feliz, um jovem feliz, uma família feliz. Deus quer mudar a tua sorte, quer mudar a tua vida, quer mudar os teus caminhos, quer mudar os teus princípios, quer mudar as tuas normas e transformar você na pessoa mais feliz do mundo. Esqueça o mundo em redor, dê um tempo a Jesus, dê uma chance a Jesus Cristo, dê um tempo para a sua palavra, tire aquele tempo com qualidade, medite, estude, faça orações, vá à igreja, pesquise na internet, divulgue com os amigos esse estudo, fale sobre esse estudo para os seus amigos, de forma que Deus vai trabalhar no teu coração e fazer uma transformação. E por consequência de tudo isso, você poderá estar honrando a Deus sobre tudo, e as bênçãos serão bênçãos sem medidas. O teu lar vai ser diferente, a tua vida vai ser diferente, as tuas perspectivas serão todas diferentes. Deus quer transformar o teu coração. Não esqueça, Deus quer transformar o teu coração. Deus quer transformar a tua vida. Se prepare para ser feliz em Cristo e gratuitamente, por sua graça, evidentemente Ele derramou seu sangue na cruz do Calvário, por mim e por você, e não quer que você seja a mesma pessoa de antes. Pense nisso, busque a Deus, tire um tempo para Deus, entregue sua vida a Ele, confie nele, e o mais Ele fará. Vamos orar e pedir que Deus abençoe você, abençoe a nós, que estamos fazendo esse trabalho para o nosso crescimento espiritual e para o seu também, e para a glória de Deus. Senhor, muito obrigado
por ter compaixão de nós, misericórdia, por nos ensinar, por nos dar bênçãos sobre medidas. Cada uma bênção vem na medida certa e sem medida ao mesmo tempo, porque o Senhor dá bênçãos que nós não podemos nem contar. São tantas coisas que o Senhor nos dá, que nós às vezes somos ingratos até de não dizer às pessoas o que o Senhor tem feito, está fazendo e ainda fará na nossa vida. Então vem nos abençoar, vem nos perdoar, vem nos fortalecer, vem nos encorajar, para a honra e a glória do Teu nome e pelo Teu Santo Espírito, oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, muito obrigado por nos acompanhar, por nos assistir, por estar conosco. Ficamos muito gratos por ter sua companhia. Assista cada vez mais esses programas, se for o caso, reveja, veja de novo, tire dúvidas, entre em contato conosco, se for o caso, faça um comentário, diga quais são suas inquietações sobre os temas, se for o caso, até deixe o seu contato, a gente entra em contato com você, nós estamos torcendo pelo seu bem, porque Deus é maravilhoso e a sua salvação é para mim e para você, para nós todos. Deus seja louvado, obrigado pelo carinho e pela atenção de nos acompanhar. Amém.